E aí, mãe, o seu filho tá tocando, tá manipulando, tá mexendo nas partes íntimas dele e você tá apavorada, não sabe o que fazer, não quer reprimir, não quer inibir a sexualidade dele, mas também não quer deixar que ela se desenvolva aí de uma maneira super estimulada. Se você, mãe, se vê nesse momento, se vê nessa situação, escreve aqui nos comentários para mim: socorro! Vou ter o maior prazer em te ajudar, em te responder, em te orientar a como contribuir para um desenvolvimento sexual saudável do seu filho. Inclusive, é sobre isso que eu falo no curso PAP. Eu te trago todas as questões aí relacionadas ao desenvolvimento do seu filho, tanto sexual, quanto motor, quanto cognitivo, e te ensino a como lidar com cada fase do seu filho de 0 a 11 anos de idade. Então, se você, mãe, quer evoluir na sua maternidade e quer aprender, entender o seu filho e aprender a lidar com ele, vem para o curso PAP. Vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo, você não pode perder. Falar nesse desenvolvimento, vamos então olhar para o desenvolvimento sexual do seu filho, para educação sexual, que sim, é você, mãe, que tem que passar para ele, porque se ele não aprender com você, vai aprender com o mundo. Só que o mundo não tem os seus valores, o mundo não tem as suas intenções, as suas melhores intenções no desenvolvimento do seu filho. Então, sim, é importante cuidar da educação sexual do seu filho desde bebê. Oi, Dani, como assim? Desde bebê? Desde bebê. Educação sexual não tem a ver com órgão genital, não tem a ver com ato sexual. Educação sexual tem a ver com ensinar o seu filho a estabelecer uma boa relação com o corpo dele, a ter autocuidado, a ter autoestima e, principalmente, a prevenir abuso sexual. Eu trabalhei aí mais de 12 anos com crianças vítimas de abuso sexual e tenho inclusive uma playlist, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tenho vários vídeos aqui no canal do YouTube sobre prevenção ao abuso sexual. Não deixe de conferir, porque esse é um assunto de extrema importância, tá? É preciso cuidar das nossas crianças, e cuidar das nossas crianças começa por estabelecer essa relação positiva com o próprio corpo e uma relação de confiança também. Você, mãe, precisa ser o adulto de referência a quem seu filho vai perguntar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre relacionamento. Sim, eu sei que é difícil responder essas perguntas, mas eu sei também que se o seu filho tiver vergonha de chegar até você, se o seu filho tiver inibições para chegar até você, ele pode inclusive não te contar sobre um abuso sexual, e isso é muito grave. Então, como estabelecer essa relação natural e saudável com o próprio corpo desde bebê? Primeira coisa que você, mãe, deve desenvolver com o seu filho é um pedido de permissão. Pedido de permissão, Dani? Não entendi. Sim, ao cuidar do seu filho, ao tocar as partes íntimas do seu filho desde bebê, diga a ele, vá avisando, tudo bem, ele é um bebê, ele não está entendendo tudo completamente, mas você está passando a ele essa mensagem. Então, filho, vou tirar a sua fraldinha, filho, agora a mamãe vai limpar o bumbum, vá avisando, filho, tá tudo bem, mamãe vai lavar o seu pipi. Então, vá avisando, vá mostrando para ele que essas áreas, que essas partes do corpo devem
devem ser tocadas com cuidado e que os adultos devem sim, inclusive você, deve sim pedir permissão para tocar essas partes do corpo dele. E aqui um alerta para as crianças muito pequenas: tome cuidado com o desfraude. Tá? O desfraude mal feito mostra para a criança que é o adulto que manda no corpinho dela, que o corpinho dela tem que fazer xixi e cocô quando o adulto manda, ou seja, que o corpinho dela está a serviço do adulto. E isso é justamente a mensagem que um abuso sexual passa para o seu filho. Então, cuide do desfraude mal feito, cuide de não causar traumas com esse desfraude. E se você quer saber mais sobre o desfraude, eu tenho também um curso, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, o 3 passos para o desfraude. Eu te ensino que o desfraude pode ser fácil, rápido e realizado em apenas 3 etapas bastante efetivas. Mas voltando ao abuso, então, com 2 aninhos ou até 2 aninhos, a gente vai tomar cuidado com a higiene da criança, a gente vai desenvolver toques do bem, vai mostrar para a criança que carinho é positivo, que carinho só deve ser oferecido quando a gente está disposto a aceitar. E depois, quando a criança vai crescendo um pouquinho mais, 3, 4, 5 anos, quando essa criança já tem a linguagem, nós vamos usar a linguagem da criança para explicar para ela. Explicar aqui o que é inegociável é prevenção ao abuso sexual. Então, explicar para ela que só ela pode mexer no corpinho dela, que só ela é a mamãe, que ninguém pode ver, que ela tem que cuidar. A gente começa a passar esses valores de prevenção. E também aqui os valores da nossa família. Tem famílias em que os irmãos tomam banho junto, em que a criança toma banho com o pai e com a mãe, independente do sexo. Se você tem dúvidas sobre essas questões, coloca aqui nos comentários para mim qual é a sua dúvida. Toma banho junto, não toma banho junto, explica, não explica, crianças devem ou não devem tomar banho junto. É claro que existem orientações a esse sentido, mas existem os valores de cada família. E é nesse momento, isso é fundamental. Quando você vai falar sobre sexo e sexualidade com o seu filho, você deve passar os valores da sua família. O que pode, o que não pode, o que vocês aceitam, o que vocês não aceitam e o que é permitido ou não para cada idade. E é também nessa idade de 3 a 6 anos, mais ou menos, depois da retirada da fralda, a criança começa realmente a descobrir ali os órgãos genitais e ela começa a estimular esses órgãos genitais e sim sentir prazer com essa estimulação. Não é, gente, um prazer sexual, tá? Essa criança, ela não tem malícia, ela não tem maldade. Vamos tirar aí essa visão de que a criança, né, quer algo para além da situação que está acontecendo no momento. A criança nem consegue abstrair sobre isso. É um prazer fisiológico. Assim como quando a gente acaricia o nosso braço, é gostoso. Assim como quando a gente dá um abraço, é gostoso. A manipulação dos órgãos sexuais também gera um prazer. E a criança vai percebendo isso. E aí, como você, mãe, tem que lidar? Primeira coisa, não adianta fingir que não viu, tá? Isso só passa para a criança de 2 mensagens, uma delas. Primeiro, ou a minha mãe viu e tá com tanta vergonha, tá tão inibida, não consegue me ajudar, e aí isso também é ruim para a sexualidade da criança. Ou a minha mãe viu, fez uma cara, entendi que é errado, vou fazer escondido e não vou mais falar com ela. Tá? Se o seu filho tá aí em um desses 2 momentos, coloca aqui pra mim, meu filho tá escondido ou meu filho não está entendendo nada. Coloca escondido, entendendo nada. Se seu filho tá aí em algum desses 2 momentos, coloca aqui pra mim nos comentários, mas fica aqui que agora então vou te ensinar
a lidar com essas situações. Se a sua criança é pequena, até 3 anos de idade, essa criança, e eu tenho aqui uma série sobre desenvolvimento infantil, essa criança ainda não é da linguagem, então não adianta explicar. Essa criança é do movimento. Se ela tá ali com a mãozinha, a gente vai direcionar a mãozinha da criança para um outro movimento, para uma outra situação. Ah, filho, você não quer pegar aqui a sua bonequinha? Dá a bonequinha na mão da criança, distrai a criança, chama para uma outra atividade, para uma outra situação. Simplesmente redireciona a criança se ela é muito pequenininha. Se ela é um pouquinho maior, acima aí dos 4 anos, você deve conversar com a sua criança na linguagem dela. Dizer que esses órgãos sexuais são sim parte dela, mas que a gente deve ter cuidado e incluir aqui, introduzir para o seu filho a noção de privacidade. Né? Não é não manipular, não é não mexer, mas é mostrar para a criança como, quando, em que lugares, em que situações isso deve ser feito. Lembra, valores da sua família. Passar valores, orientar a criança, muito mais do que punir, orientar a sua criança. E aí me fala, esse vídeo já contribuiu com você até aqui? Já trouxe informações importantes para você? Se esse vídeo já trouxe informações importantes para você, dá um like aqui para mim nesse vídeo. Vou saber que você tá gostando, você me estimula a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para você. E aproveita também, sei que esse é um tema complexo, então compartilha com outras famílias que também merecem saber dessas informações. Mas enfim, então é direcionar a criança e conversar, passar valores e orientar. Mas aqui é claro, ao orientar, aproveitar também para responder as dúvidas do seu filho. E como que a gente deve responder? A gente não deve punir o seu filho por perguntar. Lembra, a gente bloqueia canal de comunicação e aí seu filho pode inclusive não querer falar com você se ele estiver sofrendo alguma situação abusiva. Então, não adianta punir, não adianta fingir que nada está acontecendo ou que você não sabe. E também não adianta dizer que a criança é muito nova para falar do assunto. Porque se a criança está te perguntando, ela quer sim uma resposta, ela já pensou sobre isso, ela já tem uma hipótese sobre a situação e ela só quer checar essa hipótese com você. E como eu disse, é melhor que seja com você do que com qualquer outra pessoa que não vai passar para ela os valores. Então, como que a gente age? A gente pergunta para a criança, tá? João Gabriel, por exemplo, veio me perguntar de onde nascem os bebês, de onde ele nasceu. Eu simplesmente respondi a ele: filho, você nasceu da barriga da mamãe, o médico cortou e você nasceu. Mas aí, não satisfeito com a resposta, é claro, porque ele estava pensando sobre isso, ele me perguntou o seguinte: mas mamãe, e quando não sai pela barriga? Sai por onde? O que a gente faz? A gente devolve a pergunta para ver o que a criança está pensando. Ele me disse o seguinte: eu acho que sai pelo bumbum. Ou seja, ele já tinha uma hipótese de que saía por algum lugar do nosso corpo. Então, quando a gente pergunta para a criança, a gente entende o que ela está elaborando, a gente simplesmente corrige a informação, como eu corrigi no caso do João Gabriel, ou a gente simplesmente diz: é isso mesmo, filho, você tá certo, é assim mesmo, tá? E aí a gente só responde o que a criança perguntou, apenas o que a criança perguntou, sem grandes sermões, sem grandes aulas, mas sempre checando com ela quais as hipóteses que ela formulou e corrigindo essas hipóteses. Vocês vão ver que vai ficar muito mais fácil responder dessa forma.
Mas aqui, antes de terminar esse vídeo, espero que você tenha gostado, espero que você se inscreva aqui no canal, porque toda semana temos conteúdo de qualidade para você, tá? Se você também não me segue ainda no Instagram, no @DaniFioravante, pode me seguir lá, porque todo dia tem muita dica, muita informação de qualidade para você. Mas um último alerta, então, antes de terminar esse vídeo, preste atenção se a sua criança está muito focada nas questões sexuais, se ela está perguntando demais, se de repente essa masturbação está muito excessiva, porque a criança ela vai se manipular sim muitas vezes, mas ela não pode deixar de realizar outras atividades. Criança tem que brincar, então quando a criança deixa de brincar, quando a criança deixa de fazer as atividades dela para ficar se masturbando, quando essa masturbação está excessiva e quando a criança abre mão de outras atividades da sua vida, então é hora de olhar para isso com cuidado. Talvez a sua criança esteja aí sendo estimulada nesse sentido, talvez ela esteja vivendo coisas, esteja tendo experiências que não são muito adequadas ainda para a idade dela. Então, se tiver excessivo, se tiver demais, procure um profissional especializado, procure um psicólogo para te ajudar a entender e a lidar com o que está acontecendo e, inclusive, para prevenir se de repente o seu filho tiver aí sendo ou tiver sido vítima de algum abuso sexual.